Olá pessoal, hoje vamos estudar um pouco mais sobre práticas de aventura. O que seria práticas de aventura? Os termos esporte, desporto radical, de aventura ou de ação, eles são usados para designar desportos com maior grau de risco físico, considerando altura, velocidade ou outras variantes em que são praticados. Esses desportos eles são considerados dessa forma porque eles oferecem mais risco do que os desportos em geral, o que deixa eles mais emocionantes porque exigem um maior esforço físico e um maior controle emocional. Aqui vocês têm uma lista de práticas de aventura, de esportes radicais, e nós vamos estudar um pouquinho de cada um. São os principais, tem mais do que isto. Começamos pela asa delta. É uma aeronave construída com tubos de alumínio e uma vela feita de tecidos. E ela utiliza a resistência das forças aerodinâmicas para se sustentar no ar. A origem desse nome ele vem da letra grega delta, porque tem uma forma semelhante a esta letra. Então, essa seria a letra delta, e esse é o formato da asa delta, por isso do nome. Arvorismo. Antes, nós temos que entender o que é arborismo para depois diferenciar do arvorismo. Então, arborismo, com a letra B, significa a prática de escalada em árvores, ou seja, subir em árvores. E arvorismo, que é a nossa prática de aventura, são passeios em trilhas instaladas nas árvores, a uma certa altura do chão, dos mais diversos formatos. Pode ser em forma de escada, ponte suspensa, tirolesa, entre outros. Ou seja, é o passeio entre uma árvore e outra sobre esses trilhos. É utilizado no turismo, lazer e recreação. As árvores elas são apenas o suporte para esses equipamentos. Como vocês veem aqui na imagem, tem algumas estruturas em formatos variados, com graus de dificuldade diferentes para a coragem de cada um. Como nesse caso, em primeiro plano tem uma estrutura mais baixa, próxima ao chão, para crianças ou pessoas que têm medo de altura, e mais ao fundo, no segundo plano, então, uma estrutura mais elaborada para pessoas que querem um pouquinho mais de adrenalina. Balonismo. É um desporto aeronáutico, que utiliza o balão, então é considerado um desporto aeronáutico. Esse balão ele é considerado uma aeronave, como um avião, um helicóptero e outras aí. Por isso ele tem que ter um registro na Agência Nacional de Aviação Civil e o piloto tem que ter uma licença, um brevet, uma espécie de carteira de piloto. Sem isso, não é possível praticar o balonismo. E também é necessário ter um seguro obrigatório, porque em caso de algum imprevisto ou acidente, esse seguro cobriria os danos. O balão não pode ser, não tem que ser necessariamente somente daquela forma tradicional arredondada. Então ele pode imitar aí figuras diversas em festivais, principalmente se vê isto, uma grande quantidade. Como é que funciona? O balão ele é inflado, um ventilador grande para empurrar o ar para dentro, e ao mesmo tempo o maçarico aciona a chama para aquecer o ar dentro do balão. E o ar quente, consequentemente, faz com que o balão suba. E aí é só diversão. Toda vez que o piloto quiser subir um pouco, ele aciona o maçarico, aquece o ar e o balão vai subir. Se ele não acionar, o ar vai esfriando e o balão desce. Bungee jump. O que é? Saltar de uma certa altura, num espaço vazio, amarrado aos tornozelos ou à cintura, com uma corda elástica. Esse esporte ele surgiu do Nagol, que é uma espécie de prova de iniciação na ilha de Vanuatu, onde os rapazes, os adolescentes, eles passam por essa prova de iniciação para poderem ser chamados de adultos. Então seria mais ou menos assim, uma torre construída com galhos, troncos, e os adolescentes, os jovens, amarrados por um cipó nos tornozelos, eles saltam aproximadamente uns 30 metros de altura. Só que o cipó ele não estica como uma corda elástica, então quando chega embaixo,
o tranco é muito forte, pode até machucar. Esse já é mais moderno, então, atual, com a corda elástica, mais seguro. Pode ser feito de grandes alturas, como vocês veem nas imagens, tanto na cidade como fora da cidade, desde que tenha estrutura adequada para isso. Canoagem. É um esporte náutico, praticado com canoa ou caiaque, e é uma modalidade olímpica desde 1936. Ele pode ser na modalidade sprint, onde as canoas têm simplesmente o objetivo de percorrer uma determinada distância no menor tempo possível, pode ser individual, dupla ou até em equipe, e tem a modalidade de slalom, que é a descida em águas rápidas, em corredeiras, passando por obstáculos e no menor tempo possível, como nesse desenho dessa área de canoagem, que foi utilizada na Olimpíada do Rio 2016, na parte superior, na frente da arquibancada, então tem a pista de competição com as corredeiras. E na parte inferior, uma área de aquecimento, e à direita, uma área de treinamento. Funciona dessa forma. O objetivo é passar entre esses tubos, esses obstáculos. Se for verde, passa no sentido para baixo. Se for vermelho, tem que contornar e subir e depois continuar o percurso corredeira abaixo. Mas a canoagem pode ser também de forma recreativa. Então, como vocês estão vendo, não precisa ser competição, ela pode ser simplesmente apreciada pelo prazer de remar e passear em lagos, rios. Cross country é uma corrida a corta-mato, como o nome traduz. É um desporto de equipe, não é individual não. Os atletas têm um determinado percurso em terreno aberto ou acidentado e também pode ser em forma de circuito. Nesses percursos, eles têm vários tipos de terreno. Pode ser relva, lama, mata, água, e a classificação é por equipe. Normalmente as equipes são compostas de 5 a 7 corredores. Como vocês estão vendo, então, grama, água, lama, bosque, aqui em forma de circuito, onde está demarcado com as fitas, e sempre por equipes. Escalada é uma atividade onde se usa mãos, pés ou qualquer outra parte do corpo para subir em objetos íngremes. É feita para locomoção, recreação ou competição. E também é usada em resgates de emergência e operações militares. Não é somente como esporte ou recreação. Essa técnica é bastante usada no alpinismo. As pessoas que praticam alpinismo, eles usam bastante as técnicas de escalada. E atualmente se tornou uma modalidade olímpica. Ela será disputada pela primeira vez na Olimpíada de 2021 em Tóquio, no Japão, que era para ser em 2020, mas devido à pandemia foi transferida para 2021. Então vai ser a estreia da escalada como modalidade olímpica. Ela pode ser praticada em ambientes internos, com estruturas artificiais, ou em ambientes externos, com desníveis naturais, aproveitando a própria natureza. Pode ter alguns metros ou até centenas de metros, se for o caso de uma parede rochosa, por exemplo. Então aqui um alpinista está usando técnicas de escalada para chegar ao topo da montanha. Essa é uma estrutura interna, artificial, montada. Acredito que para a Olimpíada seja mais ou menos nesses termos. E aqui também mais uma imagem de escalada externa. Mais uma imagem, de preferência sempre com equipamentos de segurança, porque sem isso corre sério risco de cair e não ter como se prevenir. Kitesurf. Ele também é chamado de kiteboarding ou fly surf. É um desporto aquático, mais um aquático, que utiliza uma pipa, chamada de kite, e uma prancha com ou sem alças para fixar os pés nela. Geralmente essa pipa ela é presa à cintura através de um dispositivo, uma espécie de cinturão chamado trapézio, e o praticante fica sobre a prancha e comanda o kite, a pipa, com a barra
fixa com cordas e desliza sobre a água fazendo acrobacias. E quem conduz a pipa é o vento. Seria então, conforme essa imagem, a pipa levada pelo vento, a praticante controlando pela barra, presa ao trapézio, na cintura, e os pés fixos na prancha. Surgiu em 1985 por dois irmãos franceses que acabaram criando essa prática, mas só ficou popular em 1990 em diante. O nome é das palavras em inglês: kite, pipa, o papagaio, pandora, conforme vocês conhecem, e o surf, que significa navegar. Então, navegar conduzido por uma pipa. Essas são as partes do equipamento. Então, a pipa, a barra, a prancha e o trapézio, que é aquele cinturão que fica preso ao praticante. A prancha pode ter um encaixe para os pés, até porque se ele fizer uma manobra aérea, ele precisa manter a prancha junto aos seus pés na descida. Como aqui, por exemplo, vocês estão vendo a prancha presa, então ele consegue fazer manobras e manter o controle sobre a prancha. Mergulho é a prática de submergir, utilizando um equipamento de respiração ou simplesmente sem equipamento, segurando a sua respiração. Nesse caso, ele está usando equipamentos, então cilindro de oxigênio, pé de pato, óculos, respirador. Geralmente eles têm relógios para controlar a profundidade, a pressão do oxigênio. São vários equipamentos, como vocês veem aqui. Então tem relógio, tem pé de pato, colete para prender o cilindro, um macacão para proteger a temperatura da água. Mas ele pode ser feito também somente na superfície, utilizando apenas dois equipamentos, que é o óculos e o respirador. Esse respirador, que fica preso à boca, ele fica com a ponta fora da água, para o praticante poder respirar à vontade, tendo a visão sobre a água. E o mergulho sem equipamento nenhum é chamado de mergulho em apneia. Então, o praticante ele enche o pulmão, mergulha até o ponto que ele suporta e depois volta à superfície. Mountain bike é um ciclismo de montanha. É uma modalidade de ciclismo na qual o objetivo é transpor percursos com diferentes irregularidades e obstáculos. Ele é praticado em estradas de terra, trilhas de fazendas, trilhas em montanhas, em parques e até mesmo na cidade. A bicicleta geralmente é mais reforçada, é mais robusta, para poder suportar aí os trancos, os saltos, com suspensão normalmente. Como vocês podem ver, então, trilhas em montanhas, com obstáculos diversos, competições. Existem várias modalidades competitivas. Como vocês podem ver, cada uma delas tem suas próprias características. Mais uma imagem de competição em trilha. E esse é o ciclista brasileiro de maior destaque no momento, Henrique Avancini. Ele chegou em 2018 ao quarto lugar no Mundial de Mountain Bike Cross Country Olímpico. E ainda em 2018 ele foi campeão mundial de Mountain Bike Maratona. Então nós temos um brasileiro campeão mundial em ciclismo. Ainda em 2019, chegou a terceiro no ranking mundial de MTB, da União de Ciclismo Internacional. Essa camisa com as cores que representam os anéis olímpicos são usadas apenas por campeões mundiais em alguma das modalidades do ciclismo. Então, se vocês virem por aí algum ciclista usando uma camisa igual a essa, ciclista profissional, é porque ele foi campeão mundial em alguma categoria. Paintball. Do inglês, paint significa tinta e ball, bola. Então, bola de tinta. É um esporte de combate, não só esporte, como também uma prática de lazer, que pode ser feita individual ou em equipes, usando um marcador ou uma arma, como preferirem, que pode ser acionada por ar comprimido, nitrogênio ou CO2, que é o famoso gás carbônico. Eles atiram bolas com tinta colorida. Então, seria isto, a arma ou o marcador, o cilindro, com o ar ou o gás, e o carregador de bolinhas que vai acoplado sobre a arma. Fica montada, ela fica mais ou menos dessa forma. Essa é uma arma básica. Existem outras, imitando inclusive armas reais,
Normalmente o praticante precisa estar bem equipado, bem protegido, porque essas bolinhas elas podem machucar no corpo, elas têm uma certa força, e o capacete principalmente. Existem vários tipos de disputa, pode ser 1 contra 1, grupo contra grupo, por contagem de pontos, captura de líder, defesa de território, captura de bandeira, ou como qualquer outro jogo que simula combate. Esse, por exemplo, é um jogo de equipes. Podem observar que os participantes eles têm na sua cintura vários tubos carregados de bolinhas de tinta para recarregar a arma, porque eles atiram muito rápido e em grande quantidade. Vocês podem ver aí que quando a bolinha atinge o praticante, ela estoura e espalha a tinta. O paintball é um esporte de aventura que mais cresce no mundo e ele pode ser praticado por qualquer pessoa de qualquer idade. Existem várias estruturas de formatos diferentes, tanto fixas como móveis, como essa, por exemplo, que é montada num campo, num terreno aberto. São estruturas infláveis, então fica fácil montar, desmontar e fazer a sua competição aí. Paraquedismo é praticado por desportistas chamados paraquedistas. Eles saltam de aeronaves, aviões no caso, né, ou helicópteros, ou até de lugares fixos, chamados base jumping. Então não precisa necessariamente saltar de um avião, pode ser de uma base no alto de uma torre, de um prédio, que tem altura suficiente para abrir o paraquedas. Como no caso aqui, vocês estão vendo, o avião ele é mais adaptado para os paraquedistas. Tem que ter uma abertura na parte posterior, porque senão o paraquedista pode bater com a asa ou com as rodas. Então, é uma questão de segurança. Ou também de plataformas do alto de prédios ou torres. O paraquedas é uma vela dobrada, uma espécie de vela, desenhada para desdobrar-se quando ela é acionada. Aí aumenta a superfície de contato com o ar e diminui a velocidade da queda, fazendo com que o praticante aterrisse sem maiores problemas. À esquerda nós temos um paraquedas mais antigo, arredondado, mais básico, e à direita um mais moderno, já em forma retangular. É possível fazer saltos de grandes altitudes sem problemas de sofrer danos mortais. Então, se a pessoa nunca saltou de paraquedas, ela pode fazer auxiliado por um monitor, um paraquedista experiente, acoplado devidamente, é claro, né? Pode ser um salto duplo. As pessoas podem fazer acrobacias, como no fly surf, pode ser também de forma competitiva, com salto de precisão, tendo que atingir um determinado alvo no solo. O sky surf, que os praticantes imitam o surf antes de abrir o paraquedas, fazendo acrobacias. E também tem o wingsuit, que é uma roupa especial que faz com que o paraquedista, antes de acionar o paraquedas, que é essa mochila que está nas costas, ele consiga se deslocar quase que horizontalmente, voando literalmente. Também existem competições de formações aéreas, onde muitos paraquedistas se reúnem para desenhar formações no céu, inclusive como esse de 2015 nos Estados Unidos. Ou com o paraquedas aberto já também podem fazer formações com desenhos. Parkour foi desenvolvido inicialmente na França, por volta de 1980, por Dave Bell. E é um método de treinamento que permite ao indivíduo ultrapassar de forma rápida, eficiente e segura qualquer obstáculo, utilizando somente as suas próprias habilidades corporais. Como, por exemplo, saltar de um muro ao outro, escalar muros, saltar em escadas, enfim, do muro, como vocês podem ver nessa sequência de imagens, o praticante ele faz um salto com um giro mortal e aterrissa com os pés. Em parques também é possível praticar essa modalidade. Rafting é um desporto de aventura, segundo a definição do Ministério do Esporte, que significa descida em corredeiras, em rios, normalmente, utilizando botes infláveis com os devidos equipamentos de segurança, é claro. Então, seria isto, várias pessoas no mesmo bote, todo mundo participando do controle do bote, devidamente equipados com capacete, colete. O rafting comercial
é para as pessoas que querem simplesmente ter uma experiência prazerosa. Então não precisa necessariamente ter conhecimentos, enfim, desde que estejam equipados e com uma pessoa responsável, como na imagem vocês estão vendo, que conduz ao bote, as pessoas estão passeando divertidamente. Pode ser em dupla, ou acontece de o bote virar muitas vezes, dependendo da força da corredeira. Por isso a necessidade de ter o colete salva-vidas e o capacete, porque normalmente tem muitas pedras nessas corredeiras, então se torna perigosa. O rapel é uma atividade vertical praticada com o uso de cordas e equipamentos adequados para descida de paredões ou vãos livres. Pode ser até em montanhas, em cachoeiras, além de prédios. Seria basicamente isso. Do alto da montanha, com auxílio de cordas, vai descendo, se segurando e soltando a corda aos poucos. Ou também em prédios, inclusive para serviços externos. É usado profissionalmente para o pessoal fazer limpeza, reparos, enfim. Mas também é usado para salvamento, técnica de salvamento. Bombeiros de todo o mundo usam o rapel muitas vezes como uma técnica de resgate de pessoas. Como vocês podem ver no exemplo aí, bombeiros salvando uma pessoa. São necessários vários equipamentos, mosquetões, cordas, freio, a cadeirinha que é presa à cintura, onde a corda, de certa forma, fica presa e no devido controle. Como vocês podem ver aí, tem vários tipos de cordas, conexões, o freio de 8, capacete, um calçado apropriado, a cadeirinha, luvas para não machucar as mãos. Sandboard é basicamente descer dunas de areia com uma prancha. E normalmente é uma prancha semelhante à de snowboard, que nós veremos logo adiante. Então seria isso, sobre uma prancha descendo dunas de areia. A prancha também precisa ter encaixe para os pés, senão a gente perde o controle dela. Foi criado em 1986 na cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. A ideia surgiu com surfistas que nos dias em que não conseguiam surfar por causa das condições do mar, eles adaptaram pranchas quebradas ou enfim até papelão, pranchas de madeira, para descer as dunas de areia. E também é usado para ensinar o surf aos iniciantes. Essa imagem é uma imagem de competição, onde o praticante precisa contornar em zigue-zague esses obstáculos, essas bandeiras, no menor tempo possível. Então, como eu já falei no início, eram pedaços de pranchas quebradas, pedaços de madeira e até papelão. Existem várias práticas competitivas com acrobacias saltando em rampas, com descidas em baterias de 4 ou 5 ou 6 praticantes. Quem chegar primeiro vence, fazendo acrobacias em obstáculos. O skate é denominado no Brasil também chamado como skatismo ou skate, já um termo aportuguesado. É um esporte que consiste em deslizar sobre o solo ou obstáculos, equilibrando-se numa prancha, que seria o skate, com rodinhas. São 4 rodinhas fixas nos eixos. Esses eixos são chamados de trucks. Vocês podem ver então as rodas presas aos trucks, fixos na prancha, formando todo o conjunto utilizado. Existem vários tipos de pranchas, desde a menor, do skate menor, até as maiores chamadas de longboard. E também tem skates elétricos, com um acelerador por controle remoto, uma bateria na parte inferior, pode ser curtido sem muito esforço. Surgiu mais ou menos na década de 1970, novamente os surfistas que inventaram essa prática aí nos Estados Unidos. Eles podem executar manobras de vários graus de dificuldade, utilizando obstáculos, pode ser em parques próprios já para a prática do skate, pode ser em rampas, onde os atletas
vão de uma ponta a outra fazendo manobras aéreas no final, ou em mega rampas, onde eles saem da parte mais alta, saltam numa rampa e fazem manobras aéreas aterrissando na parte mais larga à esquerda da imagem. O slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica, presa entre dois pontos fixos. Pode ser dois postes, duas árvores, enfim, né, 2 pontos para esticar esta fita e poder andar sobre ela. É necessário equipamento adequado, não é simplesmente, vou subir na fita e vou caminhar sobre ela, não. Então, não é qualquer fita, ela tem que ter um preparo, uma construção específica, com as catracas para apertar bem no ponto de fixação, deixar a fita bem esticada para evitar acidentes. Existem diversas variações, modalidades do slackline. O waterline, por exemplo, que é o slackline sobre a água. Então a fita é esticada sobre um determinado trecho de água e os praticantes caminham sobre ela. O highline, que ela é posicionada em grandes alturas, entre montanhas, prédios ou pontes. Isso já exige uma cadeirinha, a tradicional cadeirinha presa à cintura, com uma corda presa na própria fita. Se por acaso desequilibrar e cair, ficará preso pela corda e pode retornar à fita. O trickline, que é somente para fazer manobras, onde os praticantes saltam e executam manobras sobre essa fita. O longline, então, é uma fita de longa distância, normalmente acima de 40 metros. E entre outras variações que o pessoal cria. Snowboard, também chamado de snowboarding ou surf na neve, semelhante ao sandboard, então é um deslizar com uma prancha sobre a neve, descendo geralmente superfícies cobertas por neve, encostas de montanhas ou até mesmo pistas construídas com neve. O equipamento é uma prancha com um suportezinho para fixar o encaixe da bota, senão a prancha foge do controle. É um esporte radical, inclusive faz parte dos Jogos Olímpicos de Inverno, mas é muitas vezes perigoso, então é necessário alguns equipamentos de segurança também, como a maioria das práticas de aventura, né? Roupas especiais, capacete, óculos, luvas, munhequeira, seriam basicamente esses. E também tem várias modalidades de competição. Stand-up paddle. Essa é uma prática de aventura que significa remo em pé, ou surf com remo. Ele pode ser praticado também em forma imitando o surf, ou simplesmente como uma prática recreativa, passeando aí em lagos, no próprio mar também. E está cada dia mais popular. A origem tem sido no Havaí, dessa forma, então, sobre uma prancha com um remo em pé. Mas também existe uma versão que diz que o stand-up surgiu no Peru, onde existem vestígios de uma embarcação chamada Caballitos, ou Caballitos de Totora, que os peruanos construíam usando juncos, amarrando eles, formando uma espécie de prancha e usando um remo de bambu, mais ou menos semelhante a esses da imagem. Como eu disse, ele pode ser também praticado como surf, como auxílio do remo. E como não oferece muito perigo, ele pode ser praticado por pessoas de qualquer idade e não exige preparação física. Adultos, crianças, pessoas mais idosas, qualquer pessoa pode praticar, desde que consiga se equilibrar sobre a prancha. O surf é uma prática desportiva efetuada na superfície da água. Inclusive, na Olimpíada de 2021 em Tóquio, também vai estrear como modalidade olímpica. Simplesmente deslizar sobre uma prancha, utilizando a força das ondas. Existem vários tipos de tamanhos de pranchas,
desde a menorzinha, chamada Tawin, até a maior, usada no stand-up paddle. A origem, da mesma forma que o stand-up, ela é disputada entre os povos peruanos e os povos polinésios. Então, no Havaí, os povos polinésios usavam inicialmente pranchas de madeira chamadas de olo e alaia. E no Peru, eram pranchas de junco. Então, essas as pranchas havaianas, as polinésias, de madeira. E aqui, novamente, semelhante às pranchas de stand-up, construídas com junco. O surf é um esporte perigoso devido ao ataque de tubarões, como nesse caso, uma etapa do Campeonato Mundial, com a TV transmitindo ao vivo. O surfista foi atacado, mas deu tudo certo, ele não foi ferido, conseguiu escapar do ataque do tubarão. Existem ondas maiores, que são perigosas e exigem um nível maior dos surfistas, e também as ondas gigantescas, que essas sim são perigosas e podem levar o surfista à morte. Nós temos brasileiros que constam no Guinness Book, como por exemplo o Rodrigo Coxa, nessa imagem. Ele conseguiu surfar a maior onda, até o momento, de 24 metros e 38 centímetros, na praia famosa Praia de Nazaré, em Portugal, em 2017. E da mesma forma, a Maia Gabeira, também brasileira, é considerada a mulher que conseguiu surfar a maior onda nessa mesma praia de Portugal, com 20 metros de altura. Também consta no Guinness Book. E não podíamos deixar de falar do Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf, que inclusive é uma das esperanças de medalha nessa modalidade na estreia dela na Olimpíada de Tóquio. Tirolesa é uma atividade esportiva originária da região de Tirol, por isso o nome, na Áustria. Ela pode ser construída com cabos de aço, normalmente com cabos de aço, ou com uso de cordas se for mais curtinho. Então ela consiste em um cabo aéreo, ancorado, amarrado entre dois pontos, onde o praticante desliza com roldanas presas por mosquetões e um cinto de segurança. E é basicamente esse equipamento aí. A roldana, às vezes, pode ter um suporte para o praticante segurar com as mãos, dependendo do tipo de tirolesa. Como nesse exemplo, é uma cadeirinha mais confortável, mais segura, que fica na praia de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Qualquer praticante pode utilizar. A maior tirolesa do mundo, ela está nos Emirados Árabes Unidos e ela tem 2.830 metros, são quase 3 quilômetros de cabo, só para os mais corajosos mesmo, porque a altura é muito grande e a velocidade também é bastante elevada, apesar de todo o aparato de segurança e de fixação do praticante. Trekking é uma palavra de origem sul-africana que significa seguir um trilho ou um percurso a pé. E também é utilizado como desporto. De forma recreativa, como lazer, as pessoas devidamente equipadas, normalmente com bastões de apoio, são praticantes que gostam de passear, conhecer lugares, se divertir um pouco. Os vários equipamentos que são importantes para quem deseja praticar o trekking, para não ser pegos por necessidades no caminho ou imprevistos e não conseguir resolver. Como competição, é chamado de enduro a pé de regularidade. Então, as equipes percorrem trilhas pré-estabelecidas com auxílio de planilhas, onde tem as informações, com figuras e tal. Equipamentos que auxiliam, como você pode ver na planilha, tem várias orientações. Essas equipes podem utilizar bússola, calculadora, equipamentos digitais, analógicos e até notebooks. Como mostra na imagem, então a equipe está percorrendo uma trilha
com o auxílio dos equipamentos e das planilhas. Se for realizado à noite, é claro, precisa também auxílio de lanternas, tanto as de cabeça como as de mão. Voo livre. O voo livre é um esporte radical que exige um bom conhecimento e uma dose de aventura do praticante. Não é motorizado e utiliza as camadas térmicas da atmosfera, as mais superiores. Então ele pode ser feito dessa forma, com um parapente, onde o praticante fica sentado numa espécie de cadeirinha, decolando de uma rampa natural, ou pode ser até uma rampa construída para essa decolagem, no alto de algum morro, de alguma montanha. Os voos eles podem ser locais, próximos ao local de decolagem, ou de grande distância, então possibilitam que o praticante consiga utilizar essas camadas térmicas e se deslocar a grandes distâncias. E ainda escolher o local de pouso. São duas modalidades que podem ser praticadas, ou com o parapente ou com asa delta. O parapente, então, essa é uma espécie de paraquedas mais alongado e mais estreito, com uma cadeirinha onde o praticante senta, e essa cadeirinha tem um paraquedas acoplado na parte posterior. Se caso der algum imprevisto, ele pode se soltar do parapente e acionar o paraquedas. Dependendo da altura que estiver, ainda consegue acionar o paraquedas e aterrissar sem maiores problemas. E vai controlando o parapente com os comandos das cordas que ficam nas mãos. Ou a asa delta. Então, a asa delta também pode ser deslocada a grandes distâncias. Existem até competições, inclusive, nessa modalidade. É isso aí então, pessoal. Foi um prazer ensinar um pouco mais para vocês.